que quer aprender Bíblia e quer ser um pastor, um missionário ou um crente com bastante conteúdo de palavra, é importantíssimo você compreender que o livro de Josué e Juízes, e vamos entrar hoje em 1 Samuel, você vai observar que é a construção da nação de Israel. A nação de Israel, ela não é construída lá no Egito, ou não é construída com Abraão. Deus fala para Abraão, quase 1000 anos antes, te farei uma nação, não é isso? Ele faz aliança com Deus, e Deus promete a ele ali, no Monte Moriá, antes de sangrar o próprio filho, ele fala, eu vou te dar uma nação, vou te dar um povo, será grande como a estrela do céu, será numeroso como a areia do mar. Ele não fala isso? Deus faz um pacto com Abrão. Pastor Ronaldo até pregou recentemente aqui, aquele texto que fala lá em Hebreus capítulo 11, que muitos fizeram aliança com Deus e não viram a promessa. Por quê? Porque ele não era abençoado, não dava tempo dele ver a promessa. Abraão já tinha 115 anos, como é que ele ia ver a promessa? Às vezes a gente tem que ter um entendimento do que Deus está traçando para nós. Amém? Glória a Deus. Por exemplo, a pessoa se converte aqui com 70 anos de idade, conheceu Jesus, se converteu, 70 anos. Aí Deus fala, vou abençoar a tua família, vou abençoar a tua casa. Essa pessoa tem que ter o entendimento que, poxa, eu já tenho 70 anos, né? Então eu vou trabalhar em cima dessa promessa para a minha família. Então o judeu, ele tem essa compreensão. O povo de Israel tem essa compreensão coletiva e familiar. Tá? Dificilmente você vê o judeu preocupado consigo mesmo. Por isso que geralmente eles não ostentam muito dinheiro. Você viu o judeu aí de carrão, muito difícil. Aí nós chamamos eles de pão duro. Judeu é tudo pão duro, não é. Ele dá muito valor ao que vem depois. Nós é que somos muito gastões. O que nós gastamos na nossa vida poderia manter a vida daquele que chegou depois, do filho, da filha. Porque nós gastamos, tá? Lembra que eu falei para vocês quantos juízes eram? 12 ou 14. Mas hoje nós vamos aprender que houveram mais 2. Vocês lembram dele? Samuel já está nos 14. Os filhos de Samuel também foram juízes em Berseba. Mas por eles terem pecado, eles não são computados, mas foram juízes, a Bíblia diz. Tá certo? Então os juízes mais importantes, lembra? Falei Débora. Débora, irmãos, é muito importante, falei na semana passada, foi a única mulher juíza em toda a história de Israel, gente. Toda a história de Israel. Quando alguém chegar para você e falar que a Bíblia é machista, você não pode aceitar isso. Primeiro porque um dos nomes mais importantes do El Shaddai, do Jeová El Shaddai, quer dizer, aquele que alimenta muitos povos, aquele que tem muitos seios, tá certo? Aquele que provê, o Deus que provê. A mãe faz o que para o filho quando nasce? Provê o que? O leite, a vida, o leite materno. Existem algumas culturas que o leite materno é sagrado. O alimento mais importante para o ser humano, sabe qual é? O leite materno. Aquele chamado colostro, quem é mãe sabe. Sabe que o colostro é aquele primeiros 15 dias do leite mais grosso, é onde tem mais vitamina, é onde tem mais minerais, nutrientes que vão ficar na criança para o resto da vida. Então El Shaddai quer dizer isso. Débora era uma mulher. Deus cria a mulher, constrói a mulher. Depois você vai ler, logo depois, o livro de Ruth. Ruth foi uma grande mulher, tá certo? Noemi, que era a sogra dela, uma grande mulher. Noemi que traz Ruth para o povo judeu, o povo hebreu. Então há uma importância muito grande para a mulher na Bíblia, tá certo? Outro juiz importante, Sansão.
Outro juiz importante que eu falei dele semana passada, Gideão. Lembra? Agora vocês lembram de Gideão? Os 300 de Gideão. Gideão, ele fala assim: eu sou o menor na casa dos meus pais. Eu sou o menor, eu sou o que menos tem talento. Às vezes a gente acha isso, né? Eu sou o que menos tem condição, eu sou mais burrinho lá em casa, eu sou o baixinho lá de casa. Já viu pessoa que é baixinha, tem complexo. Eu sou pequenininho, eu sou isso, aquilo. Isso não existe. Se você tem Deus no seu coração, tá, você pode todas as coisas. Amém? Liga aquele ar ali, que esse negócio aqui esquenta. Tá certo? Só passa próximo. Isso. Sansão. Sansão, qual foi? Ele foi tido por Deus como um nazireu. O que é o nazireu? É a pessoa separada. Hoje nós temos que ser nazireus, não é? O nazireu hoje, ele é a santidade, é a separação por santidade. A gente tem a opção de pecar, mas a gente não peca. Por quê? Somos nazireus. Nós temos aqui os levitas. Os levitas têm que ser separados. Por que a área da igreja que mais sofre em várias áreas é a parte de música, de louvor? É a parte que mais tem confusão. Tinha, né? Pelo menos aqui tinha, aqui não tem mais, graças a Deus. Mas por que não? Porque nas igrejas, em todos os lugares do mundo, é a área que mais tem confusão. Porque é a área que as pessoas precisam ser mais santificadas. Porque eles estão no mesmo lugar que o pastor. Olha o compromisso. É ou não é? Antes do pastor Ronaldo, pastor Oleninho, pastor André, pastor Fábio, os missionários chegarem aqui para pregar, vocês estão no mesmo lugar que eles. Você está ocupando a mesma tribuna, o mesmo palanque que eles, consagrado, o mesmo altar. Então você tem que subir o nível da sua espiritualidade. Você tem que sair do campo da pessoa comum e partir para o campo da pessoa do nazireado. Foi o que Sansão não entendeu. Sansão achou que ele era um cara comum, que podia prostituir, que podia sair, que podia beber, que podia tocar em morto. O significado do nazireu, do juiz, no caso, do sacerdote também, não poder tocar em morto, qual a simbologia que traz para nós? Porque se você for lá no livro de Levítico, de Números, Deus fala para Arão, Deus fala para Moisés, quando ele escreve o que o sacerdote pode ou não fazer. E uma das coisas era não tocar em morto. Olha o que Jesus fala para Pedro: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. A ideia de tocar em morto hoje não é mais tocar no defunto, como era literalmente naquela época. Hoje é não voltar às coisas passadas. Hoje o pastor Ronaldo batizou 3 pessoas, foi? 2 pessoas. Houve um batismo aqui de manhã, muito legal, 2 jovens, bem bacana. Então, o que eles estão simbolizando ali? Porque o batismo é um ato simbólico, né? É a fé da pessoa que torna o batismo um acontecimento. Tem gente que toma banho, tem gente que se batiza, tem gente que come pão e bebe suco de uva, tem gente que participa do corpo e do sangue. É a tua questão da tua fé. Então, quando ele se batiza, quem que fica lá nas águas? O velho homem, morreu aquele homem. Então, olha como é que Deus fala para a gente hoje. O nazireu de hoje, o Sansão de hoje, ele não toca em morto. Que morto? Coisas passadas. Ressuscitar defunto. Às vezes está em casa com o marido, está com a esposa ressuscita um problema de 15 anos atrás. Quando você faz isso, você ressuscita aquele espírito. Ou vice-versa. Ou quando traz a memória, ou quando há circunstâncias que você volta a ter um contato com aquilo que era mundano. Sansão, ele é muito famoso por isso. Ele se esquece que era nazireu. E ele, além de ser um guerreiro, um soldado, um homem da guerra, e que livrou Israel de 40 anos de saques dos filisteus, ele esquece, vai lá, ele toca num leão morto.
ele vê uma carcaça de leão, e dentro daquela carcaça tinha o quê? Vocês lembram? Não fale, você sabe. Uma colmeia, exatamente. Você também não vai parar, não vai falar mais não, você já está sabendo muito. Então, viu como é bom ler a Bíblia? Ler a Bíblia é muito bom. Então, dentro daquela carcaça de leão, as abelhas aproveitaram, que é quentinho, bonitinho, e fizeram dentro da carcaça do leão uma colmeia, e estava cheio de mel, e ele passou com fome, e ele desejou aquele mel. Irmãos, isso tem uma simbologia bíblica tremenda, porque às vezes voltamos ao passado, ou voltamos a fazer antigas obras para sentir o doce sabor do mel. Entende o que eu quero dizer? Surge na sua vida, estou saindo um pouco aqui, que Deus, né? Você vai pregando, vai falando, e você vai saindo fora, depois a gente volta. Por exemplo, às vezes, abre lá o seu e-mail, aí você decide ver recados antigos, aí está lá um ex-namorado, aí bate aquela vontade, fala com ele ou não fala? Não era nem para estar ali, né, irmão? Era para você ter um novo e-mail. Aí a pessoa vai lá, aí clica, oi, tudo bom? E aí? E aí? Aí o cara, oi meu amor, que saudade, pensei em você. Olha o mel aí, mas já tocou no morto. Aí relembra aquele doce mel, e aí toca no morto, e aí o nazireado, a santidade vai para o espaço. Isso é perigosíssimo, gente. Quem não gosta de mel? Não, é gostoso. Só que aí, por fora do mel tem uma carcaça podre. Então a gente tem que ter muito cuidado. Pode passar. Nós falamos aí, Sansão, né? Falamos semana passada, pode passar. Pode passar. Eli, vocês lembram de Eli? Falei bastante de Eli, né? Lembra que eu falei dos 2 filhos dele? Tá? Teve 2 filhos sacerdotes, pecadores e adúlteros. Seus filhos se tornaram a vergonha de Eli. Por que eu quero falar dos filhos dele? Qual era o nome deles? Está ali, não está não? Muito fácil. Pode falar, pastor. Ofni e Finéias. Então esses 2 seriam naturalmente os próximos juízes. E já eram sacerdotes ali, não em primeira instância, segunda instância. Igual eu e o pastor Ronaldo assim. Tem a pastora, sacerdote, e tem os de baixo. Então eles seriam, com a morte de Eli, os futuros profetas, os sumos sacerdotes. Eli era profeta, mas ele era sacerdote também, né? O sumo sacerdote. O que quer dizer sumo, Mateus? Sumo sacerdote. O sumo da uva, o sumo da laranja, é o que da laranja? Oi? É o mais importante. O sumo sacerdote é o sacerdote mais importante. O puro sumo da uva, né? Foi extraído da uva o sumo, o suco principal, tá certo? Então, ele é omisso e não pune os filhos. Sua omissão custou caro, perdeu os filhos. Pode passar. Tá? Isso é interessante. Isso é um texto da Bíblia, né? Passa a próxima, deixa eu ver qual é o texto. Passa o outro. Volta. Volta. E era Eli da idade de 98 anos, estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. Ele leva quem para casa dele para morar com ele? Só para... Fala mais não, Cássia, você nem os missionários, nem... Quem? Ela falou lá, gente, vocês escutaram, ela falou não? Quem? Samuel. Samuel mora na casa dele. Quer ver uma coisa que vocês erram muito? A gente não está lendo o livro de Juízes, era para vocês terem lido o livro em casa. Porque aí quando eu falo aqui, que você lê depois, aquilo entra mais. Tá? E disse aquele homem ali, eu sou o que venho da batalha. Com quem que Israel lutava o tempo todo? Com quem, gente? Hein? Filisteus. E disse aquele homem, eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele, que coisa sucedeu, meu filho? Ele tinha 98 anos. E alguém traz um recado para ele, olha, estou vindo da batalha. Aí ele perguntou, o que aconteceu? Então respondeu o que trazia notícia, disse, Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grande matança entre o povo.
E, além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. E pior, a arca da aliança foi tomada. Quando os 2 pecam, porque eles eram pecadores, eu já falei para vocês o que eles faziam, vocês se lembram? Eles se aproveitavam das mulheres que iam levar as ofertas, recebiam a oferta e estupravam as mulheres. Estupravam as mulheres. Porque mulher naquela época era serviçal. Mulher nessa época não entrava nem nas contas dos cidadãos judeus. Quer prova disso? Pode me provar na Bíblia que isso era assim? Alguém sabe me dizer? Muito fácil. E Jesus estava no monte e ali havia 5.000 homens. Quantas mulheres? Não havia contagem. Mulher não entrava nem na conta. Não era considerado nem pessoa. Por isso que esse mesmo espírito de desvalorização da mulher está aí até hoje. Certo? Não entrava nem na conta. A Grécia, que começa a nascer nesse período aí, a Grécia antiga, de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, a mulher não era considerada nem cidadã. Um escravo tinha mais visibilidade do que a mulher. A pessoa casava com a mulher, quem pagava o dote era o pai da noiva. Isso depois perdura, porque o cara queria se livrar da filha, então ele pagava para alguém casar com ela. Então a pessoa recebia aquela mulher e ela morava dentro de casa e não saía. Eu não lembro o nome do lugar que a mulher ficava presa dentro da própria casa, tá certo? Mas a mulher ficava dentro da própria casa. Não lembro o nome, tem um nome. E essa época era pareia, a mulher não valia nada, tá certo? Então respondeu o que trazia as notícias. Parará. Ofni e Finéias morreram e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu o quê? Fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás. Engraçado que quando ele fala dos filhos, ele não se importa muito. Mas quando ele ouve falar que a arca da aliança foi roubada, aí ele toma um susto. Interessante, né? A gente costuma dizer que ele cai da cadeira porque escuta falar dos filhos. Ele escuta falar dos filhos, fica tranquilo na cadeira. Mas quando ele ouve falar da arca, porque ele sabia o comprometimento que ele tinha com a arca, ele sabia que ele era o responsável. O que a gente traz para os dias de hoje? É o sacerdote que tem que ter uma vida com Deus, de maneira tal que não perca a aliança da igreja com Deus. Tem muita gente que acha que ser sacerdote é fácil, que ter o cargo de pastor, de missionário, de líder é fácil. O missionário Ricardo e a missionária Cássia ontem foram empossados na nossa filial de Cabo Frio. Se prepara. Se você já passou por luta, agora você vai ver o que é luta, porque o que você viveu era só uma pequena introdução. Certo? É maravilhoso, mas é o que Jesus disse: aquele que não pega a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Aguentar o que um pastor, que um sacerdote aguenta, primeiro dentro de casa, depois na rua, depois na igreja. Porque ser pastor na igreja é fácil, difícil é ser em casa. Ser pastor em casa é mais difícil, tá? Bem mais difícil. Só quem é que sabe. Estou falando uma mentira? Não, né? Só quem é pastor sabe, porque além dele ser cabeça, ele é cobrado o tempo inteiro por aqueles que estão dentro da própria casa. Ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, ele era obeso, e tinha ele julgado Israel por 40 anos. Aí, Cássia, está respondida a tua pergunta, se Eli foi juiz? Julgava, né? Julgou 40 anos. Tá? É a Bíblia que está dizendo. Próximo. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo essas notícias de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro tinha morrido, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram.
tá? E ela teve um filho chamado Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada. Olha que interessante o povo de Israel, é igual os nossos índios daqui. O índio, você sabe que ele dá nome ao filho por um acontecimento da vida. Sabia disso? E grande búfalo, grande não sei o que, pequeno não sei o que lá. E no Israel os nomes tinham a ver com isso, né? Icabode quer dizer, perdemos a aliança com Deus. Então todas as vezes que as pessoas olhavam para esse camarada, lembrava que Israel perdeu a aliança com Deus. Olha que maldição. Pulou. Logo em seguida o livro de Juízes acaba, né? Vem o livro de Ruth. O livro de Ruth só botei um pequeno adendo aí. O livro de Ruth, o contexto dele trata de um Deus remidor. Por quê? A história de Ruth, ela acontece logo em seguida. É um trecho pequeno da história. Então Ruth significa o quê? Amiga e companheira, tá? Valoriza a figura da mulher na história. Olha aí, Cássia, as irmãs que ensinam a Bíblia, mais uma mulher que você pode usar nas suas campanhas de mulheres. A história de Ruth, certo? Agora, interessante que ela era moabita, né? Não é isso? E a Bíblia fala que não sairia descendência boa de Moabe. E como é que pode? Vamos ler isso agora. Ruth mostra que leis podem ser quebradas e trazem a consciência de um Deus reflexivo e ponderante, quando ela casa com Boaz, porque ela era moabita. Alguém abre aí, Ruth capítulo 2, versículo 21. E outra pessoa, já está o 23, 3, né? Fala que ela era moabita. Então, a Bíblia diz que de Moabe não sairia nada que prestasse. Como é que Ruth, uma moabita, se torna uma das ascendentes de Jesus? Isso é interessante. Pode ler, pastor. 2:21. E disse Ruth, a moabita, também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. Então esse versículo, eu só quero a primeira frase. E Ruth era moabita. Aí olha o que fala lá em Deuteronômio, lá nos livros da lei, lá na Torá. Olha como é que Deus é. Depois eu vou explicar para você por que eu separei isso, que para mim é uma das coisas mais importantes do livro de Ruth. Olha o que está escrito ali, dá para vocês lerem? Deuteronômio 23:3. Está estranho essa tá estranho essa imagem. Nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Olha que coisa. Havia uma maldição para os moabitas. E o que Ruth faz com essa maldição? Quebra. Olha aí, uma excelente mensagem para quem quer quebra de maldição hereditária. Culto para quebrar a maldição hereditária. O que Deus fala para a gente nesse livro de Ruth? Que se na tua família só tinha cachaceiro, a partir de você pode o quê? Já parou para pensar nesse texto? Se na sua família tinha um espírito de prostituição, um espírito de adultério, espírito de drogas, espírito de violência, então Ruth quebra uma das leis ditas por Deus. Isso é interessante, porque existe um texto na Bíblia que fala que Deus não mente nem se arrepende, mas existe todo um contexto nessa frase. Deus não mente nem se arrepende. Mentir realmente não, mas Deus está dizendo o arrependimento em todos os aspectos. A Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Esse arrependimento aí é uma reflexão, porque Deus, nós temos um quê de Deus, não temos? Deus tem um quê de humano também. Tem ou não tem? Claro que tem. Quando ele constrói Adão, ele printa em 3D, 4D não, né? Me ensina aí. 3D, a visão humana dele.
Quando Jesus nasce do ventre de Maria, ele traz à existência o DNA do próprio Deus. Por quê? Maria não teve cópula com o homem. Que DNA, que gameta, que cromossomo masculino penetrou no útero de Maria para fecundar? Me fala aí. Vocês estudam isso em biologia, não estudam? Cromossomo X e Y, é ou não é? Olha, tem mais de 30 anos que eu não leio isso. Cromossomo X e Y. Um cromossomo vem do homem, outro cromossomo vem da mulher. Ela deu para ele o cromossoma feminino, né, que vem da mulher. E o masculino vem de quem? De quem? Se ela não teve relação com José. Certo? Então, o lado humano. Então, o fato de Deus, às vezes, de mudar de ideia, é porque ele se permite também revogar coisas que ele prefere não fazer. Isso é complexo. Passou. Samuel quer dizer Shemuel em hebraico, tá? Samuel substituiu quem? Isso é fácil. Eli. Quando Eli morre, há um vácuo na Bíblia, que é justamente o livro de Ruth, de 20 anos. E Shemuel ou Samuel tinha os seus 10, 15 anos de idade. E a Bíblia fala que nesse vácuo de tempo de 20 anos, quando se passa, Samuel já era amado por toda Israel. Então Samuel, muito jovem, com 20 e poucos anos, se tornou profeta e juiz. Outra boa mensagem para os jovens, para quem quer pregar, tá? Era Efrateu ou um levita? Discutimos isso, não foi contigo que eu discuti? Ele era Efrateu na questão de terra, porque o pai dele, Eucana, é isso? Ele conseguiu terras em Efrata. Mas ele também era levita, porque a mãe dele, Ana, tinha uma ascendência da tribo de Levi. Vamos provar isso. Ele era Efrateu por quê? 1 Samuel 1:1. Porque os efrateus não poderiam ser sacerdotes. Sacerdote só poderia ser de uma tribo. Qual? De Levi. Do filho deles aí, ó. Para ser sacerdote tinha que ser Levi. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela não volta vazia, ela não volta atrás, ela é exata. Eu estou falando um pouco mais profundo na Bíblia, que eu estou gravando, e tem muita gente que está acompanhando meus vídeos na internet, até fora do país. Então eu estou buscando fundo para não só vocês, mas com outros interessados também aprender. Então vamos lá. Houve um homem de Ramataim, Zofim, 1 Samuel 1:1, da montanha de Efraim. Efrata era quem nascia em Efraim. Efraim era um local que algumas tribos herdaram, tá? Cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Então quem herdou essas terras foi Zuf, lá atrás. E eles ocuparam aquela terra. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Passa. Ele foi um levita. Aí pula 1 Samuel, 2 Samuel, lá em 1 Crônicas 6:36 fala a genealogia de Samuel. Filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Issar, filho de Coate, que era filho de quem? De Levi. Está respondido? Você me perguntou isso. Te respondi duas, ele me deve uma Coca-Cola lá, zero. Estão entendendo? Então, Samuel tinha sangue levita. Entendeu por que naquela época não havia escrita? Por que se falava filho de fulano, filho de Beltrano, filho de Ciclano, para dar legalidade aos cargos que eram dados. Então, Samuel foi escolhido por Deus porque havia no sangue da mãe dele o sangue de Levi. Aí você pode me perguntar, mas não teria que ser do pai?
Importa sim. É o sangue do pai que contava. Agora Jesus veio para quebrar a lei, não veio? Jesus, ele era levita. Ué, mas ele não era de Judá, porque José era da tribo de Judá? Ele não teve cópula com Maria. Então Jesus assume o jus sanguíneo de Maria, mãe dele, que era da tribo de Levi também. Amém, irmão? Amém. Isso é muito gostoso de estudar. Isso te dá uma compreensão bíblica, um entendimento, quando você vai orar, quando você vai pregar, quando você vai estudar a Bíblia. Poxa, a Bíblia, aquele cadeado se abre. Caramba! Amém? Respondido. Certo? Próximo. O que Samuel faz? Seria o 14º juiz, né? Assume o juizado israelita em plena crise interna. Eu falei a crise. Qual foi a crise interna quando ele assume Israel? Qual foi o primeiro motivo da crise de Israel? Imagine o seguinte: o que nós vivemos numa república democrática, não é? Aqui o poder emana do povo. Nós escolhemos. Hoje foi eleição. Nós fomos escolher os nossos futuros representantes. Então, a democracia aconteceu hoje. Isso é muito legal, cada um escolhe o seu. É ou não é? O que pode acontecer de pior numa nação democrática? O que pode acontecer? O que pode acontecer de pior foi o que aconteceu na Venezuela agora. Um chefe de Estado dá um golpe militar e ele fecha o Congresso, fecha o Ministério, o Congresso Nacional, o Senado, né? Fecha o Poder Judiciário e, o pior, ele rasga a Constituição. Certo? Isso já aconteceu no nosso país. Certo? Já aconteceu 2 vezes, 2 ou 3 vezes, se não me engano. Na ditadura militar e em Getúlio Vargas. E quando se rasga a Constituição, o que se rasgou? Tudo aquilo que aqueles representantes do povo decidiram em comum acordo é rasgado e um homem só decide por todos. Esse é o problema. Então, o que aconteceu? A Arca da Aliança era o elo principal entre Deus e o povo. As pessoas levavam os sacrifícios, o sacerdote recebia os carneiros, os bodes, as pombinhas, as ofertas, sacrificava, e aquele sangue recolhido das primícias do povo era levado para dentro do Santo dos Santos, e aquele sangue era jogado na arca, era jogado nas paredes do Santo dos Santos, e Deus descia ali. O que os filisteus fazem? Roubam a arca. Quando roubam a arca, tiram aquilo mais sagrado que havia em Israel. E aquilo gera uma crise. Ué, não vou levar mais o meu cordeiro para ser sacrificado? A arca foi embora, Deus não está mais conosco. Agora olha que maravilha. Samuel assume como ainda um pós-adolescente com 18, 19 anos. Ele assume o juizado de Israel e julga Israel com uma grande capacidade. Aí. Amém? As batalhas com os filisteus eram constantes. E Israel havia perdido a arca. Está até a resposta ali. Ó. Ele era nazireu. Um homem separado. Foi casado, teve 2 filhos. Aí fala que os seus filhos foram juízes, mas também não eram tementes a Deus. Deus então decide encerrar o tempo dos juízes. E vai encerrar o tempo da monarquia. A primeira monarquia da nação israelita. Samuel inaugura a monarquia. Ele unge Saul e Davi a reis de Israel. Próximo. Olha o texto do capítulo 8 de 1 Samuel, versículo 1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, olha aí, ó, Cássia, mais uma resposta interessante para você. Os judeus mesmo, os ortodoxos, pregam que só houve 12 juízes. Nós, conhecedores da Bíblia e ocidentais, sabemos que houveram mais 2, 14.
E eu posso, numa questão de concurso público, perguntar se houveram mais juízes. E você pode dizer que sim, porque os filhos de Samuel foram escolhidos juízes por ele. Tá? Olha lá, e constituiu seus filhos por juízes. E o nome do seu filho primogênito era Joel. E o nome do segundo filho, Abia. E foram juízes em Berseba. Aí. Sim. Tá? Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Ramá, a Samuel, e iam pedir um rei. Vão pedir um rei a Samuel ali. Agora presta atenção, olha. Tanto os filhos de Eli fizeram bobagem, como os filhos de Samuel também fizeram. A vida do sacerdote é muito difícil, gente. Lembra que eu falei para vocês que é mais difícil ser sacerdote em casa do que na igreja? O povo de Israel amava Samuel. Os anciãos das tribos iam a Samuel pedir a ele conselho. Para tu ver a autoridade que ele tinha. A Bíblia fala que quando Samuel foi na casa de Jessé, Jessé perguntou: o que te trazes da minha casa? Porque o profeta, ele ia para duas coisas, né? Ou para declarar a chegada de um rei, ou para dizer que alguém ia morrer. O que o sacerdote e o profeta falavam, meu amigo? Um abraço. Então ele era muito respeitado por todas as tribos, mas dentro de casa ele falhou. Próximo. E disseram-lhe: eis que já está velho. Os anciãos falaram para ele: e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei, para que ele nos julgue, como tem feito todas as nações. E os filhos de Samuel eram Joel, seu primogênito, e o segundo, Abias. E aí, por causa dos filhos dele, os tempos dos juízes acabam em Israel. Observe que se você não organizar a sua casa com muito carinho, com muito cuidado, com muita cautela, isso vai para os homens, né? Ou mães aí que não tem marido, você perde tudo lá na frente. Você perde tudo. A bênção programada para a tua descendência se perde. E a descendência sacerdotal de Samuel acaba aí. Agora eu vou mais longe, pastor Ronaldo. Seu professor também vai, não sei se você discorda comigo, mas não há um profeta na Bíblia, muito difícil, ou um sacerdote que não teve problema com os filhos. Lembra de Arão? Qual é o nome dos filhos dele? Abiú e Nadab. Pecaram também, Deus matou eles. O negócio é sério, gente. Ser sacerdote é dificílimo. Aí a gente entra, vou falar só 5 minutos no máximo sobre isso, sobre os reis de Israel. Então, o primeiro período dos juízes foi um período logo depois da morte de Josué. Deus instaura os juízes e depois começa a monarquia. Quem que pediu a monarquia a Samuel? Quem foi? O povo nunca sabe pedir, né? Olha o que o povo pede para Pilatos: solte Barrabás e crucifica o sangue deste justo. Aí, olha o pedido do povo. Aí Pilatos fala assim: vocês querem? Aí Pilatos, ele, acho que antes dele lavar a mão, ele pega aquela água da bacia, dá uma limpada na cara. Não é possível. Vocês querem que eu solte esse bandido aqui, Barrabás, cara aqui? É esse aqui? É, queremos sim! E vocês querem que eu solte esse cara que não fez nada? Que prenda melhor, que crucifique esse cara que não fez nada? Sim! Eu não consigo compreender, você consegue? Eu só compreendo por um viés, que Jesus se entregou. Aí, mas se você for olhar o povo, por isso, mais uma palavra aí para você. Deus está falando contigo pra caramba hoje aqui. Aproveita, pega, porque você vai precisar. Tá?
Você vai precisar. O povo hoje te põe a coroa, amanhã ele quer tirar ela, tá? O povo é assim. Eu fico observando a minha mãe, eu peço a Deus que ela viva pelo menos uns 30, 40 anos. Sabe por quê? Porque para ser igual a ela, nós estamos muito longe de uma pessoa que passou a vida, 53 anos de ministério, só dando. Só dando, irmão. Dando. E às vezes as pessoas, para quem ela mais deu, são as pessoas que mais crucificam ela. E eu fico atônito com isso. Essa igreja aqui, irmão, se fosse pela gratidão, era para ter umas 1000 pessoas. Eu estou aqui há pouco tempo, mas vocês que estão mais tempo aí, ó. Quantas pessoas você já batizou aí? Isso só aqui na cruzada. Imagina lá atrás. Então, o povo é ingrato. O povo é ingrato. Quer ver outro exemplo? Jesus estava lá e todo mundo tocando em Jesus. É ou não é? Lembra? Aí, Jesus, de repente, aquela confusão, imagina, o homem que cura as pessoas, há 2000 anos atrás, num lugar pobre que só tinha escravo, dominado por um exército sanguinário igual Roma, e de repente um homem que cura os doentes. Irmão, pensa. Jesus não conseguia andar. Jesus ele só tinha tempo para orar fugindo, sumia de madrugada, ia para o monte. E um dia todo mundo tocando, apertando ele, tocando, apertando. Aí ele sentiu uma fraqueza no corpo. Aí Pedro, o que foi, Jesus? Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? O que houve? Ele falou, alguém me tocou. Aí, olha como é que Jesus pensa. Aí Pedro não entendeu. Falei, peraí, mestre, a gente não consegue nem andar aqui. Não, alguém me tocou com fé. Alguém me tocou da maneira que eu gosto que me toque. Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou da maneira que eu gosto que me toque. E eu senti que de mim saiu virtude, vida. Saiu vida de mim. Eu estou fraco aqui. E aí descobriu que foi aquela mulher. Isso é que é interessante. Agora, no meio da multidão, tem um que salva, tem dois. Isso é complicado. Então o povo pede um rei. A partir do momento que o povo pede rei, a nação de Israel começa a sofrer e vai ser dividida e novamente vai sofrer uma diáspora, vai sofrer uma perseguição e vai se tornar escravo de novo. Por isso que os nossos governantes têm que ser de Deus mesmo, de verdade. Não é com pseudonome de cristão, verdade. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que quando a nação não é de Deus, o povo geme. O povo geme. Tá? E aí chega Saul, o primeiro rei, a figura mais importante que inaugura a monarquia em Israel. Vamos falar dele rapidamente. Gente, cadê o relógio que eu fico toda hora olhando para lá e não tá? Vai. Toda hora eu olho. Vamos lá. Só para a gente entender, esses 6 livros, 1 Samuel, 2 Rei, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, eles vão falar desse período dos reis. Segundo versículo ali, volta. Os anciãos pedem um rei. Aí, porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos julgue. Samuel orou ao Senhor. Samuel não sentiu de Deus. Está ouvindo? Ó, o sacerdote não bateu. Não, tá? E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo, e tudo quanto te dizem. Olha, gente, esse texto, olha, se eu pudesse falar, esse texto é demais. Olha o que esse texto fala. Ouve a voz do povo, quando te dizem, pois não têm rejeitado a ti, eles estão rejeitando a mim, para eu não reinar sobre eles. Quando nós heroificamos homens, o que é heroificar, Mateus? Tornar o cara um herói. Herói de quê? Existe herói? Existe herói? Quem é herói? Quem é herói aí? Quem é herói aí fora aí? Herói coisa nenhuma. O pessoal quer só isso aqui, ó. Herói coisa nenhuma. Não existe herói não, gente. Herói é a construção do homem. O único herói foi Jesus. E ele tinha cara de herói? Ele tinha o corpão do super-homem? Tinha? A Bíblia fala, capítulo 53 de Isaías, nenhuma beleza havia nele
para que o desejasse ver. Isso tem cara de herói, gente? Fala aí. Sim ou não? A Bíblia fala ainda mais, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. Hoje é a ceia, vou pregar hoje, vou falar sobre isso. Era desprezado. Que mais? Era humilhado. Que mais? Mais indigno. O que é digno? Isso não vale nada, isso é uma porcaria, isso é um lixo. Aí o lixo crucificado aí. Vai, lixo! Assim. Próximo. Ali vem a linha do tempo, não vai dar tempo de falar mais, a linha do tempo da monarquia, que é... Dá para ler aí, gente? Dá? Os filisteus estão ali, né? Aí Deus manda Saul, aí o governo de Saul, preste bem atenção, vou fechar agora. O governo de Saul tem uma característica, está escrito ali na vertical, qual é? Fala alto, gente, fala alto, Mateus. Você tem uma voz bonita, linda, maravilhosa. É um governo de transição. De que para quê? Vai? Juízes para os reis. Um período transitório. Quem que escolheu o rei? Foi Deus, foi o profeta ou foi o povo? Não podia dar certo, né? Quando o povo toma as rédeas do negócio, dá errado. Quem toma as rédeas é Deus. Deus. Gente, eu tenho amado tanto a Deus esses últimos dias, a mais do que eu já amava, porque eu tenho visto a mão de Deus em muitas coisas, e a revelação de Deus para mim, da igreja. Esses últimos 20 dias, eu vi, senti e sinto o que a igreja na terra se tornou. Uma igreja amante só do dinheiro, gente. É só dinheiro, é só política. Líderes religiosos indo para a televisão, assentado do lado de gente mundana, pedindo voto, pedindo isso, pedindo, estão aliados ao poder. Isso não é o povo de Deus que Deus quer na terra, não. Fazendo a vontade do povo, está errado. Estou falando de política, não estou falando de Bíblia. Isso aí é política. O povo exigindo. E quem era Saul? Saul era um cara altão, um cara diferenciado, tá? Um cara amado. O povo aclamou por ele. O povo que escolheu ele. Mas não foi Deus. Hã? Foi o homem mais bonito. É. O povo que escolheu ele. Não foi Deus. A diferença. Nós vamos ver que o governo dele foi um maior fracasso. Saul inaugura a monarquia de Israel fracassando naquilo que Deus mais abomina, pedindo conselho a feiticeiros, pedindo conselhos a gente endemoninhada. As pessoas que cercavam ele eram endemoninhadas. A partir do momento que ele se imbui de pessoas endemoniadas, o que acontece com ele? Fica endemoniado também. A Bíblia fala que quando Davi ia tocar para ele, o que Saul tentava fazer com ele? Uma vez ele pegou a lança e lançou contra Davi. Davi se esvai. Porque Satanás já sabia, esse aí é ungido de Deus. Matar ele logo. Certo, gente? Então a Bíblia é um livro maravilhoso. Nós estamos estudando Bíblia fundo agora, hein? Agora entramos na Bíblia fundo. Então o que você tem que fazer em casa? Leia Juízes. Tem poucos capítulos. Leia Ruth e leia Samuel. Tá bom? Dá pelo menos uma passada para você, quando chegar na aula, você ter um conhecimento mais amplo. Então a próxima página é Davi ou é Saul? Aí, Saul. Então tá, a partir da aula que vem, vamos começar Saul. Tá bem? Amém? Beleza? Senhor,